Muito bom. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa alegria, ó Deus, é nos reunirmos em Teu nome. E aumenta a nossa alegria, ó Deus, reunirmos em torno da Tua palavra. E a nossa alegria será completa, ó Deus, pela ministração do Teu Espírito em nossas vidas, através da Tua palavra. Unge-nos e dá-nos a Tua alegria plena e completa. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, nossa tarefa hoje, nesta aula, é falar sobre a literatura paulina. Nós falamos na aula passada sobre a vida de Paulo, seus companheiros de viagem, suas viagens missionárias, sua autoridade apostólica, o seu estilo combativo, sua dedicação, a sua formação e aquelas informações que nos ajudam a compreender um pouco do seu pensamento e das suas ideias, que nós chamamos de teologia, né? Para a aula de hoje, nós vamos falar da literatura paulina, do que Paulo produziu, vamos falar da escola paulina e depois nós vamos avaliar uma carta de Paulo, que é Filemão, para ver como essas cartas são estruturadas, os assuntos e demais elementos que nos ajudam e nos ajudarão a ler as cartas ou epístolas do Novo Testamento. Pois bem, o que a gente chama de literatura paulina compreende uma seção de correspondência de Paulo com pessoas, mas também com igrejas. E aqui os estudiosos fazem uma pequena diferença entre carta e epístola. A epístola seria uma missiva, né, para uma comunidade, uma correspondência com uma igreja. A epístola aos Romanos, a epístola aos Colossenses, a epístola aos Coríntios e assim por diante. Já a carta seria uma missiva para uma pessoa, para um indivíduo. Nessa categoria, então, nós chamamos de carta a Filemão, carta a Timóteo, as duas, e carta a Tito. Eu, particularmente, não uso essa distinção. Eu chamo de epístola ou carta tanto uma quanto a outra, pois não há grandes diferenças de conteúdo, de estrutura entre elas. Então você fique à vontade, mas se você quiser ser rigorosa ou rigoroso com a terminologia, então chame de epístolas aquela literatura, aquelas missivas, né, aquela correspondência enviada para as igrejas. E chame de carta aquela missiva ou aquela correspondência enviada para pessoas ou indivíduos. A literatura paulina compreende, né, 13 cartas, é a maior quantidade de textos de um só autor. Eu digo 13 porque eu deixo de fora Hebreus, que não parece ser de Paulo, não tem nenhum remetente no sentido de nome, não aparece nenhum nome. Então, eu não considero Hebreus como parte da literatura paulina. Então, eu conto 13 cartas, que na sequência em que elas foram escritas, seria primeiro aos Tessalonicenses, Gálatas e primeiro aos Coríntios. Depois Filemão, Filipenses, Colossenses,
que são chamadas cartas da prisão. Depois nós teríamos segunda carta aos Coríntios, Romanos, depois Efésios, segunda Tessalonicense, primeira e segunda Timóteo e Tito. É muito importante, vocês já devem ter lido em algum lugar, ou deve ter visto, ou visto algum vídeo, e que aparece a expressão cartas paulinas ou cartas não paulinas. Nos meios acadêmicos há uma discussão da qual eu não faço parte, porque não sou professor de Novo Testamento, sou professor de Antigo Testamento, mas entre os estudiosos do Novo Testamento se faz distinção entre as cartas de Paulo e aquelas que parecem não ser de Paulo, ou porque a linguagem é muito diferente, ou porque as ideias são muito distintas e às vezes até contraditórias, ou porque a data, por exemplo, as cartas a Timóteo reflete uma igreja já bastante estruturada, seria uma carta que teria sido escrita para depois da morte de Paulo. Então, existe essa distinção das cartas autênticas de Paulo e das cartas que não foram exatamente Paulo que escreveu. Mas eu adoto e sugiro a vocês que vocês pensem seriamente nisso, há um meio termo entre essas duas atitudes, chamando de escola paulina. Então, a literatura paulina estaria dentro dessa escola paulina, que significa que Paulo escreveu cartas, que Paulo ditou cartas, e que os discípulos de Paulo, que ele cita, e eu vou mostrar para vocês aqui, em diversas cartas, os colaboradores, os amanuenses, os seus companheiros de viagem, a liderança de igreja que esteve com ele, produziram, então, essa literatura que nós chamamos de escola paulina. Então, eu, particularmente, não vejo grandes vantagens em discutir a autoria de cartas paulinas. Mas vocês vão encontrar, né? Como o nosso curso aqui é um curso de aprofundamento, de conhecimento, é bom que vocês saibam que existe essa discussão sobre a autoria de algumas cartas. E essa autoria, do ponto de vista literário, que é o método que eu utilizo, não faz muita diferença, né? Então, eu vou chamar de cartas de Paulo, ou de literatura paulina, ou de escola paulina, todo esse conjunto de 13 cartas que têm suas diferenças, mesmo entre as cartas comprovadamente escritas pela mão de Paulo, né? Não ditadas, mas escritas, mesmo essas cartas possuem diferenças porque elas lidam com problemas específicos de igrejas também específicas, certo? Então, para o nosso trabalho aqui, eu vou me referir sempre às epístolas paulinas, a todas as 13, como escola paulina, como tendo a influência massiva de Paulo, ou do apóstolo Paulo, certo? Por exemplo, eu falei aqui uma palavra amanuense, né? O amanuense era o secretário que escrevia as cartas para alguém. Eu não sei se vocês assistiram o filme A Central do Brasil, a Fernanda Montenegro faz esse papel de escrever cartas em nome, né, ou para as pessoas que não sabem escrever, os chamados analfabetos, ou não alfabetizados, né? E
a carta aos Romanos, e aí eu vou pedir que você comece a acompanhar na sua Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 16, verso 22, nós temos uma menção, né, de quem escreveu a carta aos Romanos. Quem escreveu no sentido de redigiu, certo? Romanos 16, versos 22, diz: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdos no Senhor. Você lê no capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. E no final, o Tércio dizendo que foi ele quem escreveu. Isso era muito comum na época, e ainda hoje é comum, né, em grandes empresas, alguém anotar um memorando, né, redigir o memorando. Então, alguém dita e outra pessoa escreve. Isso que é o amanuense. Em diversas cartas, por exemplo, logo aí na carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 1, se diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aqui, em outros lugares, por exemplo, Filipenses, segundo aos Coríntios, Colossenses e Timóteo, se menciona outras pessoas como autoras das cartas, né? Por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses é Paulo, Silva, ou Silva, Silvano, né? Que alguns consideram Silas, e o Timóteo, quem estão enviando a carta. Então, o que se pode imaginar é que Paulo tinha entre os seus colaboradores aqueles que faziam as anotações, que escreviam. Muitos argumentam que aquela experiência que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco, experiência na qual ele ficou cego, muitos veem ali um problema na visão de Paulo, que Paulo foi gradativamente tendo problemas de vista. Então, ele teria que ter o auxílio de algumas pessoas. Em uma outra carta, que eu não me lembro exatamente o versículo, ele diz: Veja com que letras grandes eu vos escrevo, né? Muitos, então, defendem a ideia de que, além de Paulo utilizar o trabalho voluntário, amoroso, né, generoso dos seus companheiros, Paulo também teria tido um problema de perda de visão gradual, né? Que a gente conversou no final da aula passada, que poderia ser o espinho na carne, né? Ele, aos Coríntios, ele diz assim: se vocês pudessem, vocês tirariam seus olhos e me dariam, né? Então há uma necessidade também, ou uma proposta de que a necessidade de Paulo era por causa desses dois motivos, né? Da tradição do amanuense, que colabora, e do problema de vista que ele tinha. Então, nós vemos essas particularidades, né, em muitas epístolas. E alguns acham que esses que são citados logo nos primeiros versículos das cartas, colaboradores e companheiros de Paulo, e companheiras, né, poderiam cumprir esse papel de anotar ou transcrever as cartas. O que, em certa medida, poderia explicar algumas diferenças entre algumas cartas de Paulo, que a pessoa tinha também liberdade para anotar o que ela estava compreendendo, e não literalmente o que estava sendo ditado.
Pois bem, as cartas de Paulo são divididas em 3 etapas de redação, que começam com a segunda viagem missionária de Paulo, em 51, e vai até o final da terceira viagem missionária, antes dele ir para Roma, então. A gente teria na primeira etapa, na segunda viagem missionária de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, por volta do ano 50, 51, Gálatas, obrigado, pastor. Gálatas, por volta de 51, 52, e primeira aos Coríntios, final da segunda viagem missionária, início da terceira viagem missionária por volta do ano 52, 53. A terceira viagem de Paulo, aquela que a gente viu que ele ficou 3 anos em Éfeso, boa parte do tempo ele passou na prisão, ali ele produziu também 3 cartas importantes, que são chamadas cartas da prisão. Filemão, que a gente vai estudar já já, Filipenses, por volta do ano 54, 55, e Colossenses, no ano 55, a partir de Éfeso, então, onde ele passou boa parte dos 3 anos de viagem. A última etapa, que é no finalzinho da terceira viagem missionária, ele teria escrito, então, a segunda carta aos Coríntios, 55 a 56, e Romanos, a sua obra magna, né? Capítulo não, por volta do ano 56 aí, no finalzinho da sua viagem, terceira viagem missionária. Okay? Então, essa cronologia ajuda a compreender o desenvolvimento das ideias de Paulo. Aí depois a gente teria que encaixar Efésios, segundo aos Tessalonicenses, as 2 de Timóteo e Tito, que seriam, então, mais tardias ou da escola paulina. Muito bem. A literatura paulina, as cartas paulinas, as epístolas de Paulo, elas seguem um padrão muito interessante que nos ajuda a ler várias cartas sob a mesma estrutura. Queria que você abrisse sua Bíblia, então, na epístola de Paulo a Filemão. É uma epístola, talvez a mais curta, né? Aí, com 25 versículos, a nossa Bíblia só tem um capítulo, epístola de Paulo a Filemão, como eu disse. Vocês vão encontrar algumas Bíblias, carta de Paulo a Filemão, e eu gostaria de mostrar para vocês nessa carta uma estrutura de carta mesmo, que é uma estrutura que vem do mundo grego, e Paulo utilizou essa forma de comunicação, de correspondência, que era a forma mais efetiva, que era a forma mais popular, que era a internet dos dias de Paulo, e funcionava muito bem. As estradas que os romanos construíram, a língua grega que tinha se espalhado por toda a orla do Mediterrâneo, alcançado até o Oriente Médio próximo, estava até pela zona aí da Península Ibérica, todo mundo então falava grego, e a correspondência chegava muito rapidamente. Então, Paulo pega esse meio de comunicação e acrescenta o seu toque pessoal, que vai diferenciar a literatura do Novo Testamento das demais literaturas, com muitos pontos de contato, porém com diferenças por causa do propósito de Paulo.
Então, Filemão tem 25 versículos. Primeira coisa que a gente vê em uma carta, na estrutura, é uma introdução. Toda a carta de Paulo, da Escola Paulina, tem uma introdução. Na introdução, você tem duas partes principais. Você tem o remetente, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ao irmão e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na sua casa. Então, Paulo traz o remetente e o destinatário na carta, né? A gente chama de carta a Filemão, mas aqui vai para mais de uma pessoa e propriamente para uma igreja que está na casa do Arquipo, né? Que é um companheiro de viagem de Paulo. Ele é citado em Colossenses, quando a gente for estudar. Já já a gente vai ver o conteúdo da carta e eu mostro isso para vocês. Então, a introdução tem o remetente, o destinatário e a saudação. Verso número 3, graça e paz a vós outros, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso vocês vão encontrar em praticamente todas as cartas. É uma introdução onde nós temos 3 elementos: remetente, destinatário e saudação. Logo em seguida, vem o que nós chamamos ações de graça ou ação de graça, onde o autor, neste caso aqui, Paulo, dá graças pela vida de alguém. Pode ser que ele diga que está orando por essa pessoa, ou pela igreja. Essas ações de graça pode ser que Paulo esteja louvando a Deus pela vida das pessoas. Então tem aqui, dou graças, verso número 4 até o número 7. Ocupa essa ação de graças. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os seus santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Paulo usa essa ação de graças, essa parte, antes de entrar no assunto propriamente dito, em muitas cartas dele, e para dizer o valor da pessoa, por que ele está louvando, o motivo por que ele ora, dá testemunho da igreja ou da pessoa no sentido positivo. Então, de fato, ele louva a Deus, agradece a Deus pela vida das pessoas. E a próxima etapa, então, temos a introdução, com destinatário, remetente e saudação. Depois temos a ação de graça e depois o corpo propriamente dito da carta ou da epístola. Para as outras cartas que nós vamos estudar, eu vou mostrar que Paulo divide também sessões de parênese, ensino, exortação e assim por diante. Aqui, o corpo da carta começa no verso número 8 e vai até o verso de número 20, que eu vou ler. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas.
Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu envio de volta em pessoa, quero dizer, com o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito, já estou no verso 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuíste para sempre. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para que não te para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Este é o corpo que apresenta, então, um problema, uma questão a ser resolvida. Isso é muito comum nas outras cartas de Paulo que ele manda às igrejas, aos Coríntios, principalmente, onde tem muitas perguntas e respostas sobre tal questão, né? Sobre os dons espirituais, sobre as virgens, sobre os ministérios, sobre os dons e assim por diante. Essa questão de Paulo o que está ocorrendo aqui tem relação direta com a vida de Paulo e então de Filemão, e ele apresenta uma solução e encaminha essa solução esperando a resposta então de Filemão. Esse é o corpo que a gente vai falar, que eu vou falar já já do conteúdo. A carta termina então com aquilo que nós chamamos de conclusão. Em geral, nós vemos os planos de viagem, Paulo fazendo alguns planos. Neste caso aqui, no verso, os planos aparecem então no verso 22. Para ler a carta inteira, eu vou ler o 21 também. Certo, estou com a tua obediência, eu te escrevo sabendo que fará mais do que estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituídos. Então, Paulo sempre faz planos de viagem. No final da carta aos Romanos, ele faz menção, né, de que tem planos de ir visitar a igreja de Roma e de lá ir para a Espanha, levar o evangelho na Espanha. Outra parte da conclusão de uma carta é a saudação final. Ele diz o verso 23 e verso 24: Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, há uma saudação inicial e há uma saudação final. E, por último, há uma bênção. Verso 25: a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Então, eu vou sugerir que você, aí na sua Bíblia, divida a carta como eu faço na minha Bíblia, eu rabisco tudo, né? Então, eu dividi assim, introdução, verso 1 a 3, e escrevi remetente, verso 1, e destinatário, né? Verso 1 e 2, e a saudação inicial, verso 3. Depois eu dividi a ação de graça e marquei os versos 4 a 7. Depois eu escrevi do lado,
do verso 8, corpo da carta, até o verso 20, de 8 a 20. E depois a conclusão, dos versos 21, a palavra final e os planos de viagem, verso 23, a saudação, 24, e a bênção final no verso 25. Se você anotar isso aí na sua Bíblia, na carta a Filemon, você sempre pode voltar a ela para relembrar, né? Para resgatar como se estrutura uma carta, né? Eu insisto que é muito importante conhecer a estrutura de uma carta. Por quê? O que ocorre, não só nas cartas, né, mas em toda a Bíblia, é que muitas vezes a pessoa saca um ou dois versículos de uma carta e fica argumentando, tentando provar algum argumento. Ora, eu pergunto para você, será que, não sei quantos de vocês ainda recebem carta, né? Eu faz muito tempo que eu não recebo carta, mas já escrevi muita carta por morar, pastorear igrejas fora de São Paulo, sempre me correspondia principalmente com a minha mãe, né? E a carta, ela tem que ser lida desde a sua introdução, que é o remetente, até a sua conclusão, que é a data e a assinatura da pessoa, as despedidas, né? Porque ela é um conjunto único de informações interligadas, de informações que dependem de uma leitura completa. Então, a estrutura da carta ajuda a ler a carta como uma única obra, como um texto completo que precisa ser lido dessa forma. Então, irmãs e irmãos, resistam à tentação, eu repito, né, resistam à tentação de pegar versículos isolados de qualquer parte da Bíblia, especialmente de uma carta, tá certo? Pois bem, feito isso, essa estruturação, vamos então à análise do conteúdo, para ver como que a argumentação do Paulo vai sendo construída, tá bom? Então veja a apresentação de Paulo. Ele começa dizendo Paulo prisioneiro. Essa calor dos irmãos faz sentir aqui, né? Essa designação dele como prisioneiro, que aparece também no verso 9, é muito importante em uma carta que se fala de um escravo foragido, de um escravo fugitivo. A carta tem o seguinte contexto: Paulo está preso, provavelmente em Éfeso. Onésimo era um escravo do Filemão que foge, e Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 9 e 17, menciona essas pessoas. Então, Colossenses 4, verso 17, diz: também dizei a Arquipo, atende para o ministério que recebeste no Senhor para cumprir. Esse Arquipo é aquele que está no verso 1, que a igreja reúne em sua casa. E no verso 9, no mesmo capítulo 4 Colossenses, ele diz: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio.
eles vos farão saber de tudo o que aqui ocorre. Então, muito provavelmente, Onésimo levou essa carta em mãos para o Filemon, que estava aí na igreja de Colossos, que tudo indica que Filemon está na igreja, um rico senhor, né, cristão, um patrão, vamos dizer assim, no sentido romano, e tem esse escravo fugitivo, esse escravo conhece Paulo, se converte e Paulo manda de volta. Então, a palavra prisioneiro não é uma informação histórica importante apenas, é de fato uma informação histórica importante porque nos indica a situação do apóstolo Paulo, que está em prisões, ou na prisão nesse caso, mas para o sentido da carta, mostra que os escravos dos seus senhores, né, eram prisioneiros, estavam aprisionados pela condição da escravidão. E isso é uma questão muito séria do ponto de vista social e ético para o cristianismo. Mas também tem uma terceira importância, Paulo dizer que é prisioneiro de Cristo. Duas vezes ele diz isso, uma informação histórica, uma semântica, a ética cristã do escravo foragido, mas também dos seus sentimentos. Uma pessoa aprisionada revela sentimentos de muita afetividade. Ele chama, por exemplo, todos de irmão. Aqui tem uma irmã, a irmã Áfia, né? Tem aqui um prisioneiro com ele também, né? Epáfras, capítulo no verso 23, prisioneiro comigo, repete aqui novamente a questão da prisão, começa e termina falando de prisioneiro, e também chama de colaboradores, cooperadores, das pessoas que estão ao seu redor colaborando. Então, esse estado de prisioneiro, que é o estado de sofrimento, principalmente nas prisões da época, se as prisões hoje são são terríveis, vamos dizer assim, na época era bem pior, né? Então, Paulo, nessas condições, não se sente, né, de forma nenhuma angustiado, revoltado, deprimido, entristecido. É daqui que sairá, dessa prisão sairá a carta aos Filipenses, que só fala de alegria, ou fala muito de alegria, né? Esse estado emocional de Paulo é muito importante para um prisioneiro, que são tribulações, né? Tribulações que o apóstolo passou e consegue escrever essa beleza aqui. No início ele diz que Arquipo é companheiro de lutas, né? Lutas aqui tem o sentido de conflitos, de embates, principalmente judiciais, né? Paulo está assistido. É isso que ele está querendo dizer, apesar de prisioneiro. E ele vai usar essa condição de prisioneiro como é, como um elemento para tocar o coração do Filemão, né? Para tocar a emoção do Filemão. Né? Quer dizer, Paulo está lá preso, né? E ainda tem o cuidado de me escrever e me enviar de volta o meu escravo fugitivo, né? Isso é bem impressionante também, né, minhas irmãs e meus irmãos, o fato do filho do Onésimo fugir e dar de cara com Paulo e se converter ao Evangelho e ser mandado de volta, né? A gente vai ver já essa condição, essa situação. Na ação de graças, Paulo
ganha o coração do Filemão, né? Não que Filemão não tivesse um carinho por Paulo, mas Paulo o elogia de tal forma e reconhece nele tantas qualidades que a resposta dessa pessoa ao pedido de Paulo só pode ser sim, né? Ele não impõe, ele poderia, né? Mas ele não impõe. Então ele vai nessa ação de graças preparando a mente, o coração, os sentimentos, a emoção, né, do Filemão para receber as palavras que ele vai falar. Então aqui tem a dupla função, né, de exaltar as qualidades de uma pessoa muito querida, mas também, né, de preparar o coração. Quer dizer, se você é tudo isso, né, eu reconheço em você uma pessoa excelente, com amor, né? A palavra amor aqui vai se repetindo, vocês depois leiam novamente, anotem quantas vezes aparece a palavra amor e aonde ela aparece e a quem ela se refere, né? O temor desse homem, a sua dedicação ao evangelho, enfim, a ação de graças aqui tem essa função, né, de ir preparando o coração através de elogios verdadeiros, de reconhecimento de qualidades e virtudes cristãs muito reais, que está em Filemão, né? Preparado, então, o coração do Filemão, Paulo começa a argumentar no corpo da carta, no verso 8, ele diz assim: eu tenho a liberdade com você, né? Você é meu filho na fé, é meu devedor, né? Como ele diz no verso 19, você me deve a si mesmo, né? Paulo certamente foi o responsável por trazer Filemão para os braços do Senhor, né? E ele diz: eu posso te ordenar, né? A liberdade que eu tenho com você, né? Seria mais ou menos o que o Givaldo falou aí no começo, né? Antes de começar a aula, né? Quando você vem para Aracaju, né? Então pode vir, né? Vem aqui para a gente tomar um café e conversar, né? E ter liberdade, né? De falar e até de ordenar, né? Vem para cá, né? Mas como Paulo, ele prefere também dizer que vai pedir, né? Vai solicitar a gentileza. E aí, o verso 9, Paulo usa justamente o amor que ele citou. Então, na ação de graça, ele diz aqui, em nome do amor, né? Em nome do amor eu solicito. Paulo é muito inteligente na sua argumentação e muito tocado pelo Espírito de Deus, né, no cuidado que ele tem com as palavras e com o respeito que ele tem pelas pessoas. Bastaria Paulo mandar um bilhete, né? Filemão, recebe Onésimo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ponto final, né? Beijo e um abraço. Ponto final. Então, ele vai argumentando de forma a levar o Filemão a considerar, né? Porque o senhor de escravo da época de romana, e acredito, a gente pode usar para ela da época da escravidão no Brasil, ele tinha o direito de açoitar o fugitivo, né? Se ele fosse pego, por exemplo, havia muitos caçadores de escravos fugitivos, tanto em Roma quanto no Brasil, né? Houveram muitos desses caçadores, traziam o escravo de volta e ele era açoitado. Em alguns casos, o escravo era marcado ou mutilado, né? Para ele não fazer de novo, cortava um pedaço do corpo, marcava algum com ferro quente em algum lugar. E nos casos de gravidade, né, que ele tivesse roubado, que o escravo tivesse roubado e fugido, ou tivesse feito
mal, né, matado ou ferido uma filha ou um filho do Senhor, o Senhor poderia até tirar a vida dele, né? Então Paulo conhece as regras da escravatura, né, da escravidão de Roma e vai apelando para os sentimentos mais profundos de amor e compaixão, baseados na fé em Cristo, que é comum, de Filemão. E aqui ele solicita em favor de seu filho Onésimo. Ele também usa essa linguagem de família muito apropriada, né? Meu filho Onésimo. Meu filho Onésimo parece o milionésimo, né? O filho, o Onésimo significa, o nome significa útil, o que serve, né? O que ajuda. Então, o nome significa útil. Aí ele diz assim: ele, o Onésimo, verso 11, te foi inútil. Inútil porque é um escravo fugitivo, né? Atualmente, porém, é útil. Então, aqui é uma jogada de termos, né? É, de útil e inútil, né? O nome do Onésimo significa exatamente isso, útil. Ele te foi inútil, agora é útil. É um escravo fugitivo, não serve para nada de fato, né? Então, não se diz por que ele fugiu também, né? Não sabe se é por causa de maus tratos. Paulo não entra nessa questão, né? Sabiamente. Então, ele vai colocando nesses termos. Agora, Paulo chega ao ápice e dizer assim: eu estou enviando ele de volta, mas na verdade estou enviando meu próprio coração, né? A ternura, a afetividade dessas palavras são muito importantes, né? A gente não pode deixar despercebido. Você está recebendo o meu próprio coração, né? Quando Onésimo chega, Filemão está pronto para olhar para ele como um filho do apóstolo Paulo, como uma pessoa querida do apóstolo, como o próprio apóstolo. E Paulo vai argumentando, dizendo: eu queria que ele ficasse comigo para me servir, né? Porque eu sei que você permitiria isso, mas eu quero que tudo seja feito com o seu consentimento, né? Não pelas obrigações. Paulo insiste nisso, né? Que os seus discípulos, as pessoas que ele evangelizou e batizou, são, de certa forma, devedores a ele. Em outras cartas, ele fala assim: eu semeei as coisas espirituais, será demais recolher as materiais, né? Então, Paulo sempre usa esse argumento, não sempre, mas usa esse argumento também, de que as pessoas, de certa forma, são devedoras. Elas devem olhar nesse tipo de relacionamento. E Paulo, então, diz uma coisa que é transformadora para aquela realidade, para nós também, né? Recebe ele de volta, né? Verso 16: não como escravo, mas antes, muito acima disso, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, aqui Paulo, de uma vez por todas, diz, né? Recebe ele como irmão. Ele não é mais teu escravo. O evangelho libertou, né? Em outra carta, Paulo diz que não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. E aqui está uma prova contundente, né? Um exemplo prático e clássico, e claro também, de que um escravo, ao se converter, ele e o seu senhor convertido se tornam irmãos em Cristo e não mais escravo e escravocrata, né? O patrão e escravo. E Paulo diz mais uma coisa importante, né? Ele diz assim, verso 18: verso 17, ele diz: então, portanto, se me considera companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Novamente, recebe como se fosse o meu coração. O verso 18 e 19, Paulo diz o seguinte: olha, se ele
furtou alguma coisa, se causou algum dano, né? Aqui pode ser que ele tenha roubado alguma coisa, ou tenha causado algum dano, machucado alguém, ferido alguém. Paulo diz assim, põe na minha conta. Parece que tem alguma questão de subtração aí, de roubo, né? Também não sabendo, mas de qualquer forma, Paulo diz assim, põe na minha, lança tudo em minha conta. E no verso 19 é uma promissória, né? Eu escrevo com o meu próprio punho, eu te pagarei. Isso é, a promissória. A carta tem uma parte que vira promissória, né? Então põe aí, lança na minha conta e quando eu for aí te ver, eu pago isso aí. E aí ele diz assim, para não dizer também que você me deve a sua própria vida, né? Então Paulo coloca as coisas nesse termo, nos moldes do patronato romano, né? Patronato romano eram pessoas que tinham dinheiro e faziam benfeitorias públicas, praças, banhos, né? É, ginásio, etc., que também apoiavam artistas, né? Pagavam artista para pintura, para escultura e outras coisas, e também ajudavam os pobres, né? Através de comida, através de doação e outras coisas mais. E aqui Paulo, então, ele quer ser o patrão, no sentido de patronato, do Onésimo, em relação a Filemão, que era o patrão do Onésimo. E o verso 20 ele termina de dizer, então, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Como quem diz assim no final, vai, Filemão, anima meu coração aí, faz essa gentileza, né? Então, aqui a gente tem uma questão ética muito importante que serviu, né, ou deveria servir, ou teria tido, né, que servir nessa situação de escravidão, né? Tanto no Império Romano, libertando os irmãos desta condição de escravo, mas também em nossos dias, né? No Brasil, como a gente experimentou, a escravidão, um texto de libertação, né? Que em Cristo nós somos libertos. É uma herança ética do Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento diz que você não pode, como judeu, não pode ter um escravo judeu. Você não pode escravizar o seu irmão, né? E quando a gente viu Neemias, quando estudamos Neemias, a gente viu que a reforma de Neemias incluía, né? Neemias 5, incluía resgatar judeus escravizados por dívida. Eles iam lá e compravam a liberdade desses judeus. E aqui nós temos uma herança belíssima, né, do Antigo Testamento, que em Cristo não há de fato escravo nem livre, não há mais essa diferença, né? Os papéis sociais na igreja se igualam, né? É muito comum as pessoas dizer que na igreja, né, tanto o advogado quanto o faxineiro, o doutor médico quanto o porteiro, o pedreiro, né, e o professor, eles estão no mesmo nível social. A igreja, então, aí funciona como um equiparador de papéis, né, diante de Deus. Nós somos todos iguais. É uma mensagem profunda, belíssima, com uma ética que nos serve propriamente nesses dias, né? Nesses dias que eu digo, nesses tempos que vivemos, né, de violência doméstica, porque a mulher, né, é mais frágil, então há um abuso moral, físico, né, emocional, através de todo tipo de violência, né, dizendo aí que ela é subalterna, quando você agride uma pessoa, você está dizendo que ela é inferior a você, porque você usa a força, ou da sua autoridade, ou das suas palavras, ou da sua posição, ou do seu dinheiro, ou da sua força física, né? Então, Filemão se enquadra bem aí, ainda há trabalho escravo, né?
no nosso país. De vez em quando alguém consegue uma reportagem e revela, mas nós sabemos que existe nos rincões mais distantes aí gente que vira escrava. Aqui em São Paulo, os latino-americanos, principalmente, que chegam para trabalhar, sobretudo na região do Brás ali, tem seu passaporte, sua carteira retida e trabalham em regime de semi-escravidão, né? E, infelizmente, às vezes por patrões que se dizem cristãos, né? Então, essa carta de Filemão, eu vou então resumir. Ela é um modelo, né, de estrutura das cartas. As variações vão se dar quase sempre no corpo da carta. Então, nós temos capítulo, versículos 1 a 3, a introdução, com remetendo, destinatário e saudação. 4 a 7, a ação de graças, o elogio, né? O corpo da carta de 8 a 20, onde se levanta a questão e traz a solução. A conclusão, do verso 21 ao 25, dividida em palavras finais, planos de viagem, saudação final e bênção final. Era isso em termos de estrutura. Em termos de conteúdo, a carta traz uma belíssima experiência de equilíbrio das relações sociais e de dignidade humana, no sentido de reequilíbrio das forças sociais, dos papéis sociais, quando o escravo, que deveria ser punido pela lei, né, fugitivo, volta na condição de liberto, na condição de irmão, de igual, vai estar ao serviço da pessoa, mas com dignidade. E daí vocês podem derivar outras mensagens que eu sei certamente, eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês, tá bom? Era isso, então eu tenho disposição aí para as perguntas, né? Vocês fiquem à vontade. Neilma, Neilma, a pode mão? abrir o microfone. Foi a primeira a levantar a mão. Pastor, Pois não. essa levando em consideração tudo que o senhor comentou, essa carta, por que ela foi incluída no cano? Olha, sempre é um problema dizer por que foi incluída, né? As cartas de Paulo, muito cedo, Pedro fala isso, né, na sua carta, as cartas de Paulo muito cedo foram enviadas às igrejas que preservaram como instrução de Deus para suas vidas. Algumas foram perdidas, outras foram trocadas de igreja. E essa circulação das cartas de Paulo, ou de outros apóstolos também, João, Pedro, etc., Tiago, Judas, foi formando um corpo, né, de cartas e escritura que foi servindo ao propósito das igrejas, né? Então é um processo fluido assim, né? Não foi colocada a gente vai por essa, vou tirar essa. Não. Foi a circulação, o costume, a tradição que foi lentamente, né? Aí durante essa carta aqui é de 54, né? Então, nos próximos 100 anos, aí, quando a gente vai ter o cano mais ou menos definido, no final do segundo século, 100, cento e poucos anos aí, 150 anos talvez, de circulação, tornou essa carta inspirada, né, para ser colocada no cano, se a gente pode dizer assim, tá bom? Então, a gente pode dizer que ela foi também uma maneira de se utilizar dessa carta para mostrar até como o cristão, em relação ao escravo, não pode existir essa questão de ele é escravo, eu tenho que derrubar como pessoa.
Exatamente. As cartas de Paulo, a literatura do Novo Testamento, a Bíblia, enfim, né, nasce de uma sociedade, de um período histórico bem específico, e se contrapõe às injustiças, né, dessa situação. O Império Romano vai cair lá depois do quarto século, né? Então, durante todo esse período do cristianismo nascente até o estabelecimento, até o cristianismo se tornar a religião oficial e o domínio romano, né, nós teremos aí uns 350, 400 anos que o cristianismo era uma religião periférica, marginal, né, proscrita. E essas cartas, a escritura, é o que anima, né, dizendo, olha, eles fazem isso, mas nós não fazemos isso. Mesmo, né, os senhores, porque o evangelho vai entrar nas classes superiores, as classes urbanas com Paulo e nas classes superiores, como o presbiterianismo fez aqui no Brasil, né? O presbiterianismo é uma religião de elite, né? Ainda que muitas comunidades da gente sejam pobres, tem a cabeça de elite, né? Branca, masculina, bem-sucedida, essas coisas que a gente luta contra até hoje, né? Mas entrou nas camadas superiores, né? Ajudados, claro, aí no Brasil pela maçonaria, ajudado pelos impulsos, né? De outra língua, pelos colégios, né? O colégio americano aqui começou a receber, em São Paulo, que hoje é o Mackenzie, começou a receber a elite da sociedade para formar, né? Então, o cristianismo foi adentrando nessas classes mais altas, que eram senhores de escravos, que eram pessoas abastadas, que tinham outros costumes e outras práticas. E o evangelho vai entrando nessas camadas, né, mostrando que, apesar de você ter dinheiro, apesar de você ser senhor de escravo, você não deve agir, ou não pode agir, segundo o Evangelho, como um escravocrata, né? Judiar, machucar e reduzir a dignidade da pessoa à escravidão, à condição de escravo, tá bom? Ronaldo? Professor, se me permite, né, um comentário, eu acho Claro. que, vendo pelo lado do Novo Testamento, eu acho que o cristianismo é uma reação a duas grandes questões históricas, né, que até hoje persiste, que é uma reação à pena de morte, que é uma instituição, né, e ao escravismo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem a linguagem, né, correta do escravismo, né? E a gente tende a reproduzir nas nossas relações sociais, né? Hoje nós não temos uma escravidão no sentido de escravismo, né? A pessoas, Institucionalizada de Estado, digamos assim, como sempre ocorreu, né? mas nós temos outras formas de escravidão, né? Outras formas bem graves de escravidão, né? Em diversos níveis, né? Seja físico, escravidão de droga, prostituição, seja emocional, dependência de remédio, etc., e assim por diante. Mais alguém? Obrigado, Ronaldo. Ok, então, era isso. Eu desejo para domingo que vem, a gente vai, para a aula que vem, né? A gente vai na carta aos Tessalonicenses, comparar as duas, tá bom? É a primeira carta de Paulo e como que a perspectiva de Paulo vai mudando também. Leiam as duas cartas aos Tessalonicenses. Obrigado pela atenção aí, o carinho de sempre. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tenham uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus.